Bom, antes de tudo, agradeço nossos financiadores, lembrando que o NCT é uma ação conjunta de uma série de ministérios e fundações, e é claro também o Programa Antártico Brasileiro, onde nós temos hoje, pelos cálculos recentes que nós fizemos em termos de produção intelectual, cerca de 70% dos artigos científicos produzidos pela comunidade polar brasileira. Lembrando da palestra de ontem, nós vamos tratar aqui daquela parte da criosfera que concentra a maior parte do seu volume. Na verdade, quase 100% do volume do gelo e neve do planeta Terra, que são os dois mantos de gelo da Antártica e Groenlândia e uma série de calotas de gelo e geleiras espalhadas em todas as latitudes. Opa, que você não vai? Vai, foi. Um segundinho. Bom, é importante lembrar que quando nós estamos estudando as massas de gelo do planeta, há cerca de 18 mil anos atrás, nós tivemos uma cobertura de 30% do planeta, hoje reduzida para 10%. E isso é consequência dos ciclos glaciais e interglaciais, nesse grande período que nós vivemos, que são as glaciações do Cenozoico, o período dos últimos 5 a 6 milhões de anos, onde nós, como espécie humana, como uma espécie, desenvolvemos, adaptamos e evidentemente tivemos que, nesse processo, lidar com essas rápidas variações climáticas, inclusive, em grande parte, centrada e coordenada pelo aumento e diminuição dos grandes mantos de gelo, principalmente na América do Norte e na Eurásia, o que levou a uma variação no nível do médio dos mares substancial em mais de 60 ciclos ao longo desse período, entre, às vezes, mais do que o presente, entre 5 a 10 metros, às vezes até 130 metros a menos. Então, esse já seria, por si só, de interesse. Mas quais são as questões básicas investigadas por esse grupo dentro do NCT? Primeiro, qual é o registro que as massas de gelo têm da história da química atmosférica e das mudanças e variações climáticas, ou seja, a variabilidade climática em si, ao longo de 2.000 anos. Esse limite de 2.000 anos é basicamente tecnológico do ponto de vista brasileiro. É onde nós conseguimos chegar com as nossas perfuradoras, mas com cooperação internacional, nós já estamos trabalhando agora com 20 a 30 mil anos, principalmente com cooperação com o Climate Change Institute, na Universidade do Maine, nos Estados Unidos. E a grande questão que é mais importante em termos do futuro imediato, das próximas décadas, é qual é a resposta morfológica e dinâmica, não só das geleiras de pequenos portes, que essas nós sabemos que estão rapidamente desaparecendo nos trópicos e algumas nas regiões temperadas, mas principalmente a resposta da dinâmica do manto de gelo da Antártica e da Groenlândia a essas variações e se há algum tip point, algum ponto de não retorno a que essas massas de gelo, por instabilidades dinâmicas internas, se tornassem um grande contribuidor para o aumento do nível do mar numa escala, entre aspas, muito rápida. Até mesmo do termo, poderíamos usar catastrófico, seria entre 100, 200, 300 anos. Bom, deixa eu ver. Dito isso, só uma curiosidade de algumas figuras conhecidas de vocês quando toda essa história começou em 1992, que foi a criação do primeiro laboratório no país que trabalhava com glaciologia. Eu vou dizer que muita gente perdeu muito cabelo nessa história. Um aspecto importante na pesquisa glaciológica, principalmente dos mantos de gelo, devido à sua dimensão, devido ao rigoroso
as rigorosas condições climáticas e difícil acesso, é usar o sensoriamento remoto e além do que os custos são relativamente baixos em relação, por exemplo, à logística de uma expedição no interior da Antártica. Com isso, nós sempre demos atenção especial ao sensoriamento remoto para investigar a variação de dos seus limites e dessas massas de gelo, suas variações e, se possível, com a ajuda da geofísica, que daqui a pouco eu falo, a variação no volume de gelo, que é o mais importante para o impacto no nível médio dos mares. Com isso, nós fomos crescendo ao longo desde da inserção do NCT em 2008, mas lembrando que isso começa antes, com a formação de alguns dos primeiros doutores que vão trabalhar com o sensoriamento remoto das massas de neve e gelo e acabam sendo liderado hoje aqui no Brasil pelo Jorge Arigoni Neto, lá na FURG, e que cria o Laboratório de Monitoramento da Criosfera. Na primeira palestra eu tinha falado sobre alguns dos resultados, principalmente na delimitação das bacias de drenagem glacial e o monitoramento, antigamente só pelo ASTAR e outros satélites, e agora está sendo ampliado. Nesse processo também começou a se investigar por outros sensores, eu creio que o Jorge vai falar daqui a pouco, sobre o aumento do derretimento nas camadas superficiais, ou seja, no pacote superficial da neve dessa massa de gelo. Ao mesmo tempo, nós começamos a investigar as geleiras das montanhas sul-americanas, devido às suas rápidas variações e às suas perdas de massa maior, principalmente nos trópicos, do que a média global. E isso, é claro, como falei anteriormente, levou ao monitoramento e ao levantamento de todas as geleiras que correm para a bacia amazônica, que são as geleiras da Amazônia. E muitas questões ainda têm que ser respondidas, principalmente sobre a variação de massa dessas geleiras e quanta água realmente estão perdendo ano após ano. Mais recentemente, alguns dos nossos alunos têm expandido esses estudos também para o sul da Patagônia, que é o monitoramento de uma pequena geleira, Meliú, ou Meliú, não sei o nome correto, na Patagônia chilena, mostrando, é claro, como em todos os lugares, e a Patagônia chilena e a Argentina também está perdendo bastante rápido essas massas de gelo. Né? Então, com isso foi possível em vários locais, por exemplo, aqui é um trabalho que foi gerenciado pelo Rafael Ribeiro sobre as variações da massa de gelo do Nevado Illimani, que é aquele nevado perto de La Paz, importante também como recurso hídrico, mostrando as variações desde 1963. E usando muitas vezes satélites naturais que nem o Cibers 2, e eu ainda não estou atento sobre o uso do Cibers 4, mas tem o seu potencial. Então, basicamente, eu visando o sensoramento remoto, o levantamento, o monitoramento e detecção de mudanças na extensão, no volume e também na proporção de água disponível. As geleiras nem sempre são secas, ou seja, na verdade a maioria das geleiras do mundo fora do centro da Antártica e na parte mais alta da Groenlândia geralmente tem uma grande quantidade de água, e isso também se monitora em superfície pelo sensoriamento remoto. Depois temos a questão dos testemunhos de gelo, evidentemente, tem sido um esforço principalmente do grupo aqui do Centro Polar Climático da URGS. Isso tem sido tanto por estudos de estratigrafia e da geoquímica da neve superficial, como vocês podem ver aqui nessa figura. O Luciano Marqueto está examinando as camadas anuais de uma trincheira. Isso é feito principalmente com esse detalhe para medições em concentrações ultra baixas, em partes por bilhão, ou mesmo partes por trilhão de elementos traços, conteúdo isotópico,
além de outros estudos como a determinação de processos de fracionamento isotópico, isótopos estáveis de deutério, hidrogênio e oxigênio 216 no processo de precipitação de neve ao longo do Oceano Austral ao interior da Antártica. Um dos aspectos mais importantes para nós, tanto do ponto de vista de dar acesso ao continente, de ser uma base de apoio para nossas atividades de perfuração e também conseguir dados da química da atmosfera, que evidentemente tem que ser correlacionados ao nosso registro do testemunho de gelo, foi a criação conjunta com o Heitor Evangelista e com apoio do INPE do Criosfera 1. Isso permitiu, inclusive, que nós fizéssemos travessias. Todos essas ações, os testemunhos, estão tentando integrar as condições da atmosfera com o gelo e ver como se evoluiu nesses últimos 300 até 500 anos a química atmosférica. Então nós temos como meta ainda a obtenção de testemunhos de gelo que tenham esse forte sinal ambiental dos mares de Amundsen e Bellinshaus e ligar, é claro, aos registros da América do Sul. E quando nós falamos da América do Sul, é expandir o registro principalmente para a América tropical. Ao longo desse processo fizemos uma série de testemunhos de gelo, que na verdade já começou antes do INCT, com a minha ida ao Polo Sul, com a primeira travessia, e hoje o evento que nós fizemos foi a travessia em 2012 e 2015 do manto de gelo da Antártica Ocidental, onde coletamos uma série de testemunhos para principalmente a detecção, ou medição, na verdade, ou tentar detectar o transporte de carbono negro para o interior da Antártica. Sobre isso, nós tivemos uma tese de doutorada muito bem defendida pelo Luciano Marqueto e constatando que temos o transporte, sim, de partículas de carbono negro de dimensões que indicam... Levei um susto do barulho aqui. Que indicam o transporte de material de longa distância, que não é originário de lá. Isso aqui é só um breve vídeo. Eu vou ter que saltar, senão não vai haver tempo, da nossa missão de 2014-15. E, como eu falei, uma dos objetivos também é a amostragem em alto grau de pureza da camadas superficiais, principalmente para detecção, medição de elementos traços. Inclusive, hoje, elementos pesados são medidos nesses testemunhos. Esse é um típico de uma operação expedita, aí a temperatura é ao redor de menos 15, menos 20 graus, e num dia de tempo agradável, sem vento intenso e com sol. Outras vezes, é claro, nós temos que tomar aqui uma amostragem em condições ultralimpas, roupas de laboratórios ultralimpos, concentrações ultrabaixas. Isso mostra nessa transparência os principais locais que nós coletamos os testemunhos, que chegaram no máximo a 130 metros de profundidade no platô Detroit, já tem nos dado até 500 anos de dados, mas nem todos os testemunhos ainda foram analisados, que é a parte mais custosa no final, mais demorada e exige muito, principalmente dos bolsistas, que tem que ficar às vezes 8 horas dentro de uma câmera fria a menos 20 graus, subamostrando os testemunhos coletados. E com isso nós começamos a obter uma série de dados sobre a variabilidade do conteúdo iônico, das razões de isótopos estáveis, e começou a vir dados interessantes de alguns testemunhos sobre concentrações de poluentes. Aqui há um aumento da concentração,
o aumento da concentração de arsênio no interior da Antártica, no Monte Jones. É um trabalho da Franciele, e que mostra não só o aumento substancial da concentração de arsênio, conforme cresce a produção de cobre nas minas chilenas, mas também que a partir de final da década de 90, quando entra um protocolo de controle de subprodutos da 5 purificação, minutos. ok, e remoção desse material, começa a cair também na Antártica a produção de arsênio. A mesma coisa teve os dados aqui no Platô Detroit já do aumento do urânio devido ao aumento da produção de minas abertas na Austrália. Hoje nós estamos envolvidos em uma nova operação nos Andes, na calota de gelo calcaia, principalmente para procurar os registros do ciclo hidrológico e poluição provinda da Amazônia. Note nessa foto que nós somos uma equipe extremamente bem vestida e até nossos cavalos vestem North Face. O outro grupo, que o Jandir certamente vai poder falar daqui a 5 minutos, não em 5 minutos, né? É a questão da espessura e estrutura interna do gelo. E para isso, tradicionalmente, nós sabemos a variação do manto de gelo ao longo do tempo, medindo a espessura do gelo em diferentes partes do continente. Foi assim que nós levantamos o volume do gelo, esses mais de 25 milhões de quilômetros cúbicos de gelo, mas a malha ainda é muito pouco densa. Então, qualquer novo ação e para identificar a espessura, a morfologia e também a, a estrutura interna é essencial. Mapear a interface neve-gelo e do embasamento e examinar como os sinais de PR aparecem nos testemunhos de gelo, porque os testemunhos de gelo vão mostrar como a geofísica, variações nas propriedades dielétricas do gelo. E isso é importante, inclusive, para determinar horizontes de referência, e aqui o Jandir e o Saulo podem falar mais sobre isso. Finalmente, lembre-se que nós estamos examinando uma massa de gelo, como a própria definição, por definição da geleira, que se movimenta, tem uma dinâmica. E essa dinâmica, ela responde a variações ambientais, mas também a processos internos. Então, se nós queremos saber como essa massa de gelo vai se comportar, nós temos que modelar esse gelo, seu fluxo, tanto por deformação interna e pelo deslizamento basal. Com isso, há alguns anos, só lembrando, desculpa, eu ia saltar aqui, tem aquela questão da possibilidade de instabilidade de parte do manto de gelo, principalmente daquela parte cujo substrato está abaixo do nível do mar, ou seja, está abaixo do nível do mar o contato manto de gelo rocha, e para isso é essencial o modelamento matemático desse fluxo, para poder dar projeções da evolução dinâmica e morfologia do manto. E se nós temos algum tip point, algum ponto de inflexão, onde principalmente a linha de flutuação ou linha de aterramento pode mostrar um aumento, uma desestabilidade e rapidamente avançar aqui a linha de flutuação, avançar para dentro do continente e de maneira drástica parte do manto de gelo, principalmente da Antártica Ocidental, fluir mais rapidamente num processo que nós chamamos de pulso, e com isso aumentando o nível médio dos mares muito mais rápido. Esse é um trabalho desenvolvido agora em cooperação com, já faz alguns anos, uns 4, 5 anos, e saiu de um doutorado da engenharia da Unicamp, que liderado por Thiago, que hoje está na Universidade da Califórnia em Irvine, e tem feito uma série
de modelamentos, não só sobre o manto de gelo da Antártica Ocidental, mas também da Ilha George e geleiras de pequenos portes, ou seja, tentar modelar matematicamente, e que exige alta resolução, em termos de uma malha de alta resolução e, portanto, cara, computacionalmente. Eu não vou falar, não vai dar tempo sobre o, mas eu tenho certeza, eu vi que a Rosemary já falou sobre o estudo dos resultados que a glaciação deixa em termos de sedimentação e geomorfologia da superfície de alguma região do planeta, no caso aqui especificamente aqui, nas Chetas do Sul, e que ela tem trabalhado. Eu agradeço a atenção, eu acho que consegui fechar exatamente em 20 minutos, e então passo a palavra para o Jandir, e nesse momento eu assumo de ser o chair dessa sessão.